Oi, turma, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o nosso segundo tema para as oficinas de expressão e representação em arquitetura. Essa disciplina ela é chamada de escala tonal acromática, tá? As duas técnicas que nós vamos utilizar para entender esse conceito são as técnicas de pontilhismo e os tons esfumados, tá? Antes de nós falarmos sobre as oficinas, eu vou explicar para vocês o que é escala tonal acromática. Na verdade, essa apresentação ela já está bem completa, dá para entender bem. Então, no slide 2, eu estou falando para vocês que é a forma que a gente representa graficamente luz e sombra, e com isso a gente consegue produzir volume, textura, formas, cores das coisas, representando intensidade de luz e cor. O nosso olhar humano ele distingue isso tudo a partir de intensidades de luz que dão características de claro e escuro para os objetos, tá? Esse tipo de oficina, eles podem ser feitos com alguns instrumentos, tá? Com caneta nanquim, com canetinhas coloridas também, quando nós fazemos isso em tonalidades com cores, com carvão e grafite. No caso, o material de vocês que foi solicitado é o grafite, né? Então, nós vamos utilizar essas técnicas somente com o grafite. Eu coloco aqui só para vocês saberem que nós podemos usar outro tipo de material, tá? Aí já no slide 3 tem algumas imagens que nós conseguimos mostrar a luz e sombra dos objetos, mudando esse padrão de claro e escuro, superfícies opacas ou iluminadas, e aí tem algumas ilustrações aqui que a gente consegue, através dessas técnicas, indicar inclusive os materiais. Vocês vão ver que tem um quadrinho aqui com 4 esferas, que está representada com uma técnica de tecido, algodão, o segundo com metal, o terceiro metal escovado e o plástico. E aí a gente consegue mostrar essa luz e sombra através da forma como a gente esfuma e dá tons nos objetos, tá? Quando nós falamos em escala tonal acromática, parece um palavrão, né? Escala são variações de tons, né? Então, por isso uma escala, ela vai de um nível a outro, ou de um tom a outro. Tonal, porque nós estamos falando de tons, e acromática, porque estamos falando de alguns tipos de pigmentos sem cor, tá? Então, no slide 4, tem um exemplo para vocês explicando quais são os estados puros da cor, as propriedades da cor de um objeto, de qualquer coisa que a gente se relacione, tá? A cor é o fenômeno da luz e da percepção visual através da forma como alguém percebe esses objetos. As cores, no seu estado puro, sem adição de preto ou branco, classificam tonalidades. Então, eu tenho uma coluna aqui com várias cores, tá? Que são normalmente os pigmentos coloridos. A saturação e a intensidade é a forma como essas cores ficam mais vivas ou mais pálidas, ou seja, mais puras ou mais misturadas. Então, quanto mais saturada, maior a atividade ou movimento dessa cor. Então, eu tenho aqui uma coluna de vermelho e com intensidade de saturação. E a terceira coluna é o valor tonal, onde nós identificamos luminosidade ou brilho da cor, que é uma propriedade física da luz, mais luminoso ou mais escuro de uma imagem, tá? Então, é a quantidade, de forma prática, é a quantidade de preto ou branco em uma representação de tons, tá? O valor tonal, ele é dado da seguinte maneira. Quanto mais alto o valor tonal,
eu tenho uma tonalidade mais clara. E quanto mais baixo o valor tonal, a minha tonalidade é mais escura. E o esfumado é uma característica, uma palavra que vem do italiano, desenvolvida lá por Leonardo da Vinci, que é chamado de fumaça. É quando essa técnica de névoa, ela deixa algumas superfícies do desenho nebulosas, um desenho sem linhas, sem contorno, como se fosse uma fumaça mesmo, tá? Então, no slide 5, eu mostro para vocês essa questão da escala tonal. Nós temos dois tipos de escala tonal. A contínua, que é aqui um retângulo que está à esquerda, ela vai desde o valor tonal mais alto, que é o branco, até chegar na tonalidade do preto. Ela vem gradual, contínua, né, como nós chamamos, e o retângulo da direita, ele é modular. Nós dividimos um retângulo em vários segmentos e cada um deles tem um tom diferente. Nós vamos produzir essas duas oficinas, tá? Mas para começar a produzir a escala tonal acromática, nós vamos começar a desenvolvê-la pela técnica do pontilhismo, tá? Então eu vou explicar para vocês no próximo vídeo como nós vamos fazer o pontilhismo e em seguida como nós vamos fazer os esfumados nas variações das oficinas que nós vamos trabalhar.